Olá, meus amigos do Quarentena em Foco. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós falaremos sobre direito constitucional, farei a minha contribuição e a minha missão hoje é de falar sobre dos princípios fundamentais. Bom, o que é isso? Meus irmãos, a nossa Constituição ela tem princípios, tá certo? São alicerces, é uma base. Tudo que vier depois ou abaixo dela precisa estar em conformidade, em consonância com estes princípios. Então, estão disciplinados no artigo 1º ao artigo 4º da Constituição, artigo 1º ao artigo 4º da Constituição. Então, quando eu falo de princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, eu estou me referindo a estes 4 artigos. Veja a primeira dica. Se eu disser Fundamentos da República, eu estou falando do 1º artigo. Se eu disser Objetivos da República, eu estou falando do 3º artigo. Se eu disser Princípios que regem as relações internacionais, eu estou falando do 4º artigo. Tá certo? Mas quando eu digo princípios fundamentais, eu estou falando do 1º ao 4º artigo. Que são eles? Olha, o 1º artigo vai falar dos fundamentos, como eu falei. O 2º artigo, artigo 2, vai falar sobre separação de poderes ou tripartição de poderes. O 3º artigo vai falar dos objetivos fundamentais, tá certo? E o 4º artigo, como eu já falei também, princípios que regem as relações internacionais. Então vamos lá, sem mais delongas. 1º artigo, lembra do mnemônico? Sóci diva plu. Sóci diva plu ou sóci diva li plu. Lembra desse nome? Sóci diva plu ou sóci diva li plu. O que é isso, Flávio? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Sóci diva plu ou sóci diva li plu são os fundamentos da República. Vou falar um pouquinho sobre cada um, mas não podemos esmiuçar porque nós não temos tempo. Eu indico a leitura e o treinamento de várias questões, tá certo? Para que vocês consigam dominar estes assuntos, tá certo? Falar um pouco sobre soberania, eu quero te dar uma dica. Soberania é diferente de autonomia. Primeira dica que eu quero te dar. Soberania é diferente de autonomia. Como assim, Flávio? A União ela tem autonomia, os estados têm autonomia, o município tem autonomia. Mas a República Federativa do Brasil ela tem soberania. Tá certo? A República Federativa do Brasil tem soberania. E ela é interna e externa. Quando é que ela é interna? Quando as nossas relações para com o Estado brasileiro. A nossa relação para com o Estado brasileiro, nessa relação, o Estado ele tem soberania. Tá certo? O Estado é soberano. Soberania interna. Soberania externa, a relação do Estado brasileiro com outro Estado nacional, com outro Estado. A Argentina ela não pode discutir a soberania brasileira se o Brasil der asilo político para alguém. A República Federativa Brasileira é soberana. Soberania externa. Tá certo? Quero te dar essa dica então. Então, esse poder supremo que eu estou me referindo, ele pertence à República Federativa do Brasil. Diferente de autonomia. Diferente de autonomia. O ente federativo, ele goza de autonomia político, financeira, orçamentária, tá certo? Ele vai gerir, administrar, aplicar, executar suas próprias leis. O município executa suas próprias leis, administra seus recursos. Ele é autônomo. O Estado da Bahia, ele executa suas próprias, ele elabora suas próprias leis, autonomia legislativa, ele executa seu orçamento, ele é autônomo, tá certo? Ele tem autonomia. A União, a mesma coisa. Só que a República Federativa, que é composta por esses Estados membros, por esses entes federativos, Estados membros, municípios, Distrito Federal, União, tá certo? Compõe a República Federativa do Brasil. Então, olha o que diz o caput do artigo 1º. Olha, a República Federativa do Brasil, formada pela União, que é indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Olha, indissolúvel. Não adianta o estado do Rio Grande do Sul
querer deixar de fazer parte da República Federativa do Brasil. Não adianta, tá certo? A união, essa união, ela é indissolúvel. Essa união que compõe a República Federativa do Brasil, ela é indissolúvel, tá certo? Então, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. E aí vem os incisos, né? Sócio diva plus, são 5 incisos. Tem o parágrafo único. Depois a gente pode gravar um momento específico para falar do parágrafo único, tá certo? Que diz que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Falar um pouco agora sobre cidadania, que eu já digo para você que é diferente de nacionalidade. Cidadania é uma coisa, nacionalidade é outra. Nacionalidade é um vínculo político-jurídico que você tem com o território, tá certo? Existem requisitos ali da nacionalidade, enfim. Cidadania é mais amplo, tá certo? O cidadão, ele precisa ser emancipado, ok? E exerce sua nacionalidade, tá certo? Diferente, então, de nacionalidade é a cidadania. Cidadania é uma coisa, nacionalidade é outra. Terceiro, dignidade da pessoa humana. Terceiro inciso, dignidade da pessoa humana. Eu já vou te dar uma dica. Olha, é uma norma jus cogens. A dignidade da pessoa humana é uma norma jus cogens. O que é uma norma jus cogens? Seria um valor internacional superior, mais importante, de maior preferência, de maior proteção, que todos os estados que sejam signatários de uma relação, vamos lembrar da Convenção de Viena, artigo 59, qualquer tratado que vier a violar uma norma jus cogens, esse tratado é nulo. Então, dignidade da pessoa humana, todo mundo tem que observar. Erradicação de armas nucleares, certo? Solução pacífica de controvérsias, todos os estados têm que observar. Seria um valor maior, ok? Essa dica sobre dignidade da pessoa humana, o mínimo necessário, o mínimo que uma pessoa precisa para exercer a sua vida de maneira digna, ok? Nós vimos isso só na teoria. Na prática, a gente vê que tem muita gente que sua dignidade ela é violada o tempo inteiro, ok? Então fica essa dica aí para vocês. Ponto número 4, inciso número 4. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Os valores sociais produzidos pelo trabalho e também da livre iniciativa. Eu não posso pensar somente na livre iniciativa, eu tenho que pensar no trabalho. E pensando no trabalho, eu não tenho que pensar só no trabalhador, eu tenho que pensar no empregador. Pensando no empregador, eu tenho que pensar também no trabalhador. Todos, inclusive microempreendedores, autônomos, todos compõem um conjunto que vai fazer o Estado se desenvolver, tá certo? É um fundamento da República, eu tenho leis que regulam as relações trabalhistas, relações de emprego, relação de microempreendedor, eu tenho leis, todas elas estão voltadas para este fundamento, tá certo? Que valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Por último, meus irmãos, falando aqui do 5º inciso do artigo 1º da Constituição, nós falamos sobre o pluralismo político, que é diferente de pluripartidarismo político. Pluralismo político é diferente de pluripartidarismo político. Quando eu falo em pluripartidarismo político, eu falo de vários partidos políticos, que na verdade é uma consequência do pluralismo político. O pluralismo político é mais amplo. Você é livre para pensar, você é livre para manifestar suas ideias, você é livre para adotar suas concepções filosóficas, tá certo? Então, pluralismo político. Aqui, as diferenças são somadas. É diferente das exatas, tá certo? Que a diferença é uma subtração. Aqui, a diferença soma. Você mantém a sua diferença, eu mantenho a minha e a gente soma. É uma equação muito mais complexa, tá certo? Quando você pega 3 mais, entre parênteses, menos 2, isso vai dar o número 1. Houve uma subtração. Aqui, o 3 vai continuar sendo 3, o mais vai continuar sendo mais, o parênteses vai continuar, o menos 2 lá dentro, e a gente não vai ter uma resposta tão simples. É muito mais complexo. Pluralismo político. São estes
os fundamentos da República Federativa do Brasil. Posso passar para o artigo 2º? Se estiver complicado, pausa, volta, treina questões, o assunto é chato mesmo, tá certo? Artigo 2º, eu trago a separação dos poderes ou tripartição dos poderes. Lembra de Montesquieu, lembra de Aristóteles, tá certo? Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. São poderes harmônicos, lembra? Independentes e harmônicos entre si. Eles exercem funções típicas e atípicas. O poder executivo, ele executa orçamento, tá certo? A função típica. Mas ele julga um processo administrativo, função atípica. O poder legislativo, ele elabora o conjunto normativo, ele elabora as leis, função típica. Mas ele executa também um orçamento. Ele julga também um processo. O Senado Federal julga o presidente da República em crimes de responsabilidade, sob a direção, a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal. Função atípica, tá certo? Função atípica. O Poder Judiciário também. Qual a função típica do Poder Judiciário? Julgar. Mas ele exerce funções atípicas, tá certo? Executa orçamento. Legisla também. Legisla em muitos casos, tá certo? O Poder Executivo, ele emite uma medida provisória. Tá legislando, tá certo? Então nós temos funções típicas e atípicas. E entre eles existe freios e contrapesos. Um poder exerce sobre outro uma força que vai fazer com que exista um conjunto de forças que fazem com que um poder freie o outro poder, tá certo? Isso tudo é previsto para que exista harmonia entre eles, tá certo? Para que exista harmonia entre eles. Vou dar um exemplo. O Poder Legislativo exerce no sistema de freios e contrapesos. Ele pode simplesmente deixar que se caduque uma medida provisória ou votar e reprovar essa medida provisória que foi emitida pelo Poder Executivo. Uma ação direta de inconstitucionalidade, na qual o Poder Judiciário ele vai declarar que determinada lei é inconstitucional, tá certo? Sistema de freios e contrapesos. Flávio, no âmbito federal, o que é Poder Executivo no âmbito federal? Presidente da República. No âmbito estadual, governador de estado. No âmbito municipal, prefeito municipal, Poder Executivo. No Poder Legislativo, Flávio, no âmbito federal, Congresso Nacional. O que é Congresso Nacional? Câmara de Deputados, certo? Federais, a Câmara Federal e Senado Federal. A Câmara Federal, os deputados federais representam o povo. O Senado Federal representa o Estado. É um órgão paritário, representa o Estado, tá certo? Cada Estado brasileiro tem 3 senadores que exercem um mandato de 8 anos. A eleição é a cada 4 anos, mas o mandato de senador é de 8 anos, tá certo? Poder Legislativo Federal. Poder Legislativo, Flávio, no âmbito estadual. Poder Legislativo no âmbito estadual. Eu tenho Assembleias Legislativas, deputados estaduais, certo? No âmbito municipal, eu tenho Câmara de Vereadores Municipais, tá certo? Âmbito municipal. Poder Judiciário, Flávio, no âmbito federal, eu tenho juízes federais, tribunais superiores, tá certo? No âmbito estadual, eu tenho juízes estaduais de primeiro grau, ok? No âmbito municipal, Flávio, dá exemplo de um juiz municipal. Não tem. Olha que interessante, essa é a dica. Não tem. No âmbito municipal não temos poder judiciário. Mas o juiz de Poções, e o juiz de Poções, ele é um juiz estadual de primeira instância, tá certo? Não é um juiz municipal, ok? Acho que eu já dei dicas aqui sobre o artigo 2º. Vamos para o 3º, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Artigo 3º. Também tem um mnemônico que é congarra erra pouco ou congaerpro.
pessoal gosta de com garra erra pouco. São verbos no futuro, são verbos no infinitivo, que vão te remeter a uma ideia de futuro, tá certo? E são objetivos. Quando você tem metas, você tem que colocar essas metas lá em cima. Então pensa dessa forma. Então quando eu digo construir uma sociedade livre, justa e solidária, inciso 1º, artigo 3º da Constituição Federal. Olha o inciso 2º, garantir o desenvolvimento nacional. Tá vendo o verbo? Tá ganhando aí o movimento? O verbo no infinitivo, remetendo a uma ação futura. Olha o 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Veja, o que a questão faz aqui? Ela coloca erradicar as desigualdades. Na verdade não é isso, é erradicar a pobreza e a marginalização. As desigualdades ela vai reduzir. A Constituição prevê reduzir as desigualdades sociais e regionais. Veja, a questão pega e troca. Se liga nisso. Olha o inciso 4º, Flávio. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, de raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Nós já temos isso hoje em 2020? Nós temos isso hoje no Brasil? Ainda não, mas é um objetivo fundamental da República, tá certo? Nós queremos alcançá-lo e estamos caminhando para isso. Tá certo, Flávio? Beleza. Artigo 4º e último para a gente encerrar. Eu tenho os princípios que regem as relações internacionais. Deixa eu revisar rapidinho. Artigo 1º, sócio diva plu ou sócio diva plu. Artigo 2º, nós temos a tripartição ou repartição de poderes. Tripartição de poderes. Executivo, legislativo, judiciário, nas ideias de Aristóteles e Montesquieu. No artigo 3º, nós temos com garra erra pouco. Com garra erra pouco. Aqueles 5 incisos ali que te remetem a verbos no infinitivo com ações futuras. Tá certo? São objetivos da República. Artigo 4º também tem o mnemônico. Eu chamo de, tem 2, decore alto piscinão ou ainda não comprei recos. Você pega essas frases, decompõe essas frases, você vai conseguir encaixá-la em cada inciso do artigo 4º. Vou ler o artigo 4º para vocês. Quais são os princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil? Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica de conflitos, há quem diga solução pacífica de controvérsias, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. E no parágrafo único a gente tem que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política e social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Vejam, são princípios que regem as relações internacionais. Tá certo, pessoal? Faça esse exercício. Eu vou colocar um material de apoio, tá certo? Que traga mais definido, de maneira mais detalhada, este nobre assunto, que são os princípios fundamentais da República. Agradeço mais uma vez a oportunidade, faça o treinamento, coloque isso em prática e eu espero que eu tenha contribuído. Um abraço a todos e um beijo no coração.